Bom dia. Os ministros da Defesa da OTAN estão se reunindo em Bruxelas para preparar o terreno para a cúpula em Haia e também tomar decisões importantes para fortalecer nossa dissuasão e defesa. Também vamos abordar nosso apoio contínuo à Ucrânia e a necessidade urgente de paz. O mundo está se tornando mais perigoso. A guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia, a ameaça do terrorismo e uma intensa competição global. Continuaremos a proteger nosso povo e nosso modo de vida. Por isso precisamos tornar a OTAN uma aliança mais forte, mais justa e mais letal. Neste encontro ministerial, vamos dar um grande salto à frente. Vamos fortalecer nossa dissuasão e defesa ao concordar com novas metas ambiciosas de capacidades. Essas metas estabelecem quais forças e capacidades concretas os aliados precisam fornecer para fortalecer nossa dissuasão e defesa. Defesa aérea e antimísseis, armas de longo alcance, logística e grandes formações de manobra terrestre estão entre nossas principais prioridades. Precisamos de mais recursos, forças e capacidades para que estejamos preparados para enfrentar qualquer ameaça e implementar plenamente nossos planos de defesa coletiva. Para cumprir nossas novas metas, está claro que precisaremos de um aumento significativo nos gastos com defesa. Isso é a base de tudo. Os aliados europeus e o Canadá têm intensificado seus esforços e espero que a maioria, se não todos os aliados, atinjam a meta inicial de gastar 2% do PIB em defesa este ano. Muitos já investiram ou têm planos de investir muito mais. Portanto, discutiremos a necessidade urgente de aumentar os gastos com defesa para atender aos nossos requisitos militares essenciais e para investimentos relacionados à defesa, incluindo infraestrutura e resiliência. Um novo plano de investimento em defesa estará no centro da cúpula da OTAN em Haia. E uma parte essencial de investir mais é garantir que haja oferta para atender ao nosso aumento de demanda. Por isso, vamos trabalhar para aumentar a produção de defesa. Isso é necessário para que nossas forças armadas tenham as capacidades críticas de que precisam. Isso é bom para a nossa segurança e, aliás, também é bom para as nossas economias. Os gastos com defesa nos mantêm seguros, mas também geram empregos em toda a aliança. Também vamos abordar o apoio contínuo da OTAN à Ucrânia e a necessidade de pôr fim a esta guerra terrível. Mais tarde hoje, aliados da OTAN, parceiros e a Ucrânia participarão de uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, presidida pela Alemanha e pelo Reino Unido. O apoio de longo prazo da OTAN à Ucrânia não se trata de prolongar a guerra, mas sim de garantir que a Ucrânia possa se defender agora e evitar qualquer agressão futura. O ministro Umerov fará uma atualização sobre o campo de batalha e apresentará a avaliação da Ucrânia sobre a busca pela paz. Estamos em um momento crucial para a nossa segurança. Não se enganem, a OTAN é forte hoje e ficará ainda mais forte. Defesas fortes enviam uma mensagem clara: ninguém deve jamais pensar em nos atacar. Por fim, a dissuasão nuclear é a pedra angular da segurança da aliança. E amanhã, esta reunião ministerial será concluída com um encontro regular do Grupo de Planejamento Nuclear. O objetivo fundamental da capacidade nuclear da OTAN é preservar a paz, evitar coerção e dissuadir agressões. E com isso, estou pronto para responder às suas perguntas. Certo, vamos começar com o cavalheiro na quarta fileira de óculos. Obrigado, Sven Christian Schulz, a Redaktion Netzwerk Deutschland, rede de jornais alemã RND. Minha primeira pergunta é sobre a meta de capacidade de defesa. Então, quão satisfeito você está com o cumprimento das metas de capacidade atuais, incluindo as novas metas mais altas que funcionam como, digamos, um alerta para os aliados que ainda não cumpriram as atuais? E, em segundo lugar... Posso responder uma pergunta de cada vez? Claro que sim. Então, em relação à primeira pergunta, ainda resta muito a ser feito em relação às metas atuais de capacidade. Concordo, está implícito.
Portanto, isso significa que esta semana é especialmente importante porque vamos chegar a um acordo. E isso significa que vamos avaliar cuidadosamente as lacunas que temos em nossa defesa coletiva para que possamos estar preparados, não apenas hoje. De nos protegermos contra qualquer agressão russa, o fortalecimento chinês. Veja o que está acontecendo entre China, Coreia do Norte, Irã e Rússia, etc., etc. Mas também para fazer isso no futuro, que sejamos capazes de nos defender, não só agora, hoje, mas também em 3 a 5 anos. Sobre a sua segunda pergunta. Obrigado. Sobre as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia em Istambul. Após essas negociações, a paz não parece estar mais próxima hoje. Então, com isso em mente, você está convencido de que a paz é possível por meio de negociações com Putin, ou ele está apenas apostando? O que eu acho que realmente temos que elogiar é o fato de que o presidente Trump quebrou o impasse. Porque até janeiro deste ano não havia conversas diretas acontecendo entre os EUA e a Rússia. E eu acho que foi importante que Trump tenha feito isso. Claro que isso não é fácil. E precisamos garantir que levaremos a Ucrânia a uma paz duradoura e estável. Isso é exatamente o que os EUA querem, o que todos os aliados querem e, claro, o que a Ucrânia quer. Então Putin nunca deve tentar isso novamente. E isso significa que precisamos testá-lo, precisamos sentar com ele, ou pelo menos com sua equipe, discutir, etc. E são os EUA que estão liderando isso, e fico realmente feliz que estejam fazendo isso. Tudo bem. A segunda fila, Agence France Presse. Então, a prioridade em relação à Ucrânia na cúpula de Haia não seria evitar desagradar Donald Trump? Posso, sobre a sua primeira pergunta, e depois voltamos para você, porque senão vou ter que fazer anotações. Sobre a sua primeira pergunta, a decisão em Washington de apresentar aos ucranianos um caminho irreversível da Ucrânia para a OTAN ainda está de pé hoje. Não houve mudança. Aliás, nunca foi prometido à Ucrânia que uma possível adesão à OTAN faria parte de um acordo de paz ou de um cessar-fogo. Mas esse compromisso de longo prazo, esse caminho irreversível, está garantido. E estamos construindo a ponte através do comando em Wiesbaden, com o que estamos fazendo junto com a Ucrânia e a Polônia, registrando todas as lições e o apoio contínuo à Ucrânia no dia a dia. E sobre a sua segunda pergunta, nos primeiros 3 meses deste ano, isso não é novidade? Eu já mencionei isso antes, os aliados prometeram novamente 20 bilhões de euros para a Ucrânia em termos de apoio militar, em comparação com os 50 bilhões do ano passado, o ano inteiro. Nos primeiros 3 meses deste ano, novamente, 20 bilhões e mais ainda virão. Hoje temos o UDCG, o Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, e estou absolutamente confiante e tenho motivos para acreditar que mais compromissos serão assumidos hoje. Então isso está em andamento. Portanto, não há mudança nisso porque estamos todos unidos, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e todos os aliados europeus, de que precisamos garantir. Você diz que todos estão comprometidos, mas pela primeira vez desde que esse formato começou, o secretário de Defesa dos EUA vai faltar ao grupo de contato. O que isso diz sobre o compromisso dos EUA com a Ucrânia? E eles não abandonaram completamente o apoio à Ucrânia? Esta é a segunda visita de Pete Hagstad a Bruxelas desde que se tornou secretário de Defesa dos Estados Unidos, o que aconteceu oficialmente em janeiro. Ele estará aqui pela segunda vez este ano para uma reunião. Os Estados Unidos participam do UNCG. Os EUA apoiam a OTAN e os esforços conjuntos pela Ucrânia. Não há motivo para duvidar e, independentemente de alguém participar de todas as reuniões ou não, lembre-se que essas reuniões ocorrem geralmente na Europa. Assim, nem sempre será possível para os representantes estarem em todas as reuniões. Certo, passando para este lado da sala. Quarta fileira, jaqueta laranja. Muito obrigada, Alexandra Pon. Bom dia. Com dedalho. Eu estava me perguntando sobre o papel da Ucrânia na cúpula da OTAN. Pelo que entendemos, a Ucrânia está convidada. Sim. Mas, pelo menos no momento, aparentemente, não há nenhuma reunião do Conselho OTAN-Ucrânia planejada no nível de líderes. Então, para você, pessoalmente, como secretário-geral, quão importante é para você que o presidente Zelensky
desempenhe um papel de destaque durante esta cúpula? E também, quão importante é para você que a condenação da Rússia e também a ajuda à Ucrânia estejam em destaque no comunicado da cúpula? De fato, eu convidei a Ucrânia para a cúpula. Nós vamos, assim que possível, divulgar o programa com mais detalhes. Quando se trata de Ucrânia, OTAN, teremos, e isso é muito importante hoje com os ministros da Defesa, o grupo de contato de defesa da Ucrânia. Teremos um Conselho OTAN-Ucrânia amanhã e continuaremos realizando essas reuniões e garantindo que coordenemos ao máximo. E a cúpula terá um papel nisso, com certeza. Novamente, convidei a Ucrânia e vamos divulgar o programa no momento oportuno. Vocês verão o que acontece. Sim. Certo, bem na frente dela, de branco. Roxolana Lizovska, empresa pública de radiodifusão da Ucrânia. Todos nós estamos aguardando a cúpula da OTAN e você poderia, por favor, confirmar se é verdade que o comunicado da cúpula da OTAN será encurtado e não incluirá as palavras Ucrânia e Rússia? Se sim, por quê? E o que podemos esperar ver nesse comunicado? Bem, é claro que ainda estamos trabalhando com os aliados e através do Conselho do Atlântico Norte no comunicado. Acho que esta cúpula realmente deveria se concentrar em algumas questões, focar de verdade. Uma delas é um grande aumento nos gastos com defesa para garantir que possamos nos manter seguros, não apenas agora, mas também no futuro. Que nossas indústrias de defesa implementem linhas de produção extras, turnos adicionais. Para isso, elas precisam saber que estamos gastando mais. Elas precisam saber quais são as metas de capacidade. E as metas de capacidade nós vamos decidir amanhã. E sobre os gastos, vamos decidir na cúpula. E essa combinação vai facilitar, tornar melhor para as indústrias de defesa tomarem as decisões comerciais necessárias. Não para aumentar os preços, mas para aumentar as linhas de produção, para aumentar os turnos, para que nossas grandes e admiráveis indústrias de defesa nos EUA, na Europa e no Canadá, possam produzir muito, muito mais. E claro, a Ucrânia será discutida e estará na pauta da cúpula. Não há dúvida. Certo. O cavalheiro de jaqueta cinza e óculos. Dmytro Shulga, Agência Nacional de Notícias da Ucrânia. Muito obrigado. Você espera que os ministros e, posteriormente, a cúpula dos aliados façam uma contribuição fixa para ajudar a Ucrânia, como foi de 40 bilhões por ano ou no ano passado? Você espera que isso seja fixado para o próximo ano e para os anos seguintes? Deixe-me colocar dessa forma. E a segunda pergunta, se me permite. Você espera que o lado ucraniano informe vocês sobre os ataques, sobre a aviação estratégica e sobre a explosão da ponte de Kerch? Detalhes e que tipo de avaliação a OTAN tem sobre como isso influenciará a situação geral de segurança? Obrigado. Não precisamos esperar até a cúpula, porque, enquanto falamos, nos primeiros 3 meses deste ano, os aliados da OTAN já se comprometeram novamente, prometendo 20 bilhões para a Ucrânia. E, novamente, isso se compara ao total de 50 bilhões que foi prometido no ano passado, dos quais 60% vieram dos aliados dos Estados Unidos. Então, Canadá e os aliados europeus, 59%, 60%, ou seja, quase 60% desses 50 bilhões. Nesses primeiros 3 meses deste ano, já foram prometidos, no total, 20 bilhões e haverá, estou absolutamente convencido, muito mais. E hoje, o grupo de contratos de defesa da Ucrânia será útil aqui, então acho que isso é importante. E quando se trata, claro, dos eventos do último domingo, claramente isso é para a Ucrânia. E não vamos esquecer que as capacidades que eles atingiram eram as capacidades que os russos estavam usando para atacar pessoas inocentes. Então, acho que realmente devemos prestar atenção a isso. Ok. Quarta fileira no centro. Sim, obrigado, senhor. Secretário-geral. Quão lamentável é o fato de o governo holandês ter caído 3 semanas antes da cúpula? E quão importante você acha que é o parlamento holandês permitir que o governo interino decida sobre o novo plano de investimentos? E só para constar, você vai continuar aqui, certo? Sim? Ou o dever está chamando? Eu vou ficar aqui. E
Obviamente, não devo comentar sobre a política holandesa, mas estou realmente, absolutamente e positivamente convencido de que, na cúpula com os 32, chegaremos a um acordo. Tudo bem. E agora, indo para a segunda fileira aqui no centro. Secretário-geral, na verdade, tenho duas perguntas. Os Estados Unidos planejam retirar as tropas da Europa. Como a Rússia e a China e os outros países que não são tão amigáveis à OTAN avaliariam isso? Então você pode fazer a segunda pergunta se o senhor conseguir manter essa posição. Sim. Em relação à primeira pergunta, no momento não há planos para retirar tropas. Nós sabemos, comprometidos com a OTAN, eles esperam que os aliados europeus e canadenses gastem muito mais. Por que eles deveriam gastar X% em defesa, enquanto o restante da aliança gasta menos? Portanto, precisamos aumentar os gastos, acima de tudo, para atingir essas metas de capacidade e fechar as lacunas. Ainda precisamos garantir que também podemos lutar contra os russos se eles tentarem nos atacar em 3 a 5 anos, mas também acompanhar os Estados Unidos. E eu acho que isso só... Então sabemos que os Estados Unidos, claro, a Europa, a OTAN, são extremamente importantes porque, para que o território dos Estados Unidos esteja seguro, é preciso um Atlântico seguro, um Ártico seguro e segurança na Europa. Esses 3 fatores são cruciais para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que os Estados Unidos também precisam, por serem tão grandes e tão poderosos, concentrar-se em outros teatros do mundo, como o Oriente Médio e, claro, o interior do Pacífico. Portanto, direcionar um pouco mais de atenção para essas áreas é apenas lógico. E o que precisamos garantir é que não haja lacunas em nossas capacidades, etc., etc. E estou absolutamente convencido de que é exatamente esse o caminho que seguiremos. Bem, foi o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, quem anunciou esses planos de retirada. Então, eu, no momento, vejo uma contradição entre as suas palavras e as dele. Não, porque nós conversamos toda semana e eu sei exatamente o que ele disse, e o que ele disse é exatamente o que eu disse. Precisamos direcionar mais nossos esforços para outros teatros e garantiremos que não haverá lacunas de capacidade na Europa. E a segunda pergunta interna, você disse que o plano da OTAN é aumentar os gastos com defesa e você espera que os Estados-membros europeus cortem seus gastos sociais, como saúde, aposentadorias e sim pagamentos de seguro-desemprego? Sim, coisas desse tipo para aumentar o orçamento destinado a questões de defesa? Bem, antes de tudo, vamos concordar sobre por que é necessário gastar muito mais. Isso acontece porque a ameaça russa existe, é uma ameaça de longo prazo. E os russos, enquanto falamos, estão se reconstituindo em um ritmo acelerado. Eu mencionei esse número antes. O fato é que eles têm apenas uma economia de 2 trilhões de dólares comparada a uma economia de 50 trilhões de dólares da OTAN, ou seja, 25 vezes maior. Eles estão produzindo 4 vezes mais munição do que toda a OTAN está produzindo. Eles produzem em 3 meses o que toda a OTAN produz em um ano, enquanto tem apenas 2 trilhões de dólares contra os nossos 50 trilhões, ou seja, 25 vezes menor do que a OTAN. Isso significa que realmente precisamos aumentar nossos gastos com defesa. Munição, prioridade número 1, mas também todos os elementos que eu mencionei, incluindo comando e controle, formações terrestres manobráveis, mísseis de longo alcance, sistemas de defesa aérea e assim por diante, para mantermos nossa segurança. Então, é claro, se isso significa para os países um aumento nos gastos com defesa, você chega à questão política de onde tirar esse dinheiro. E aí cabe aos políticos e ao consenso nacional decidir como fazer isso, e geralmente existem 3 áreas. Você pode aumentar a tributação, pode aumentar a dívida, ou pode tentar encontrar economias em outros lugares. Mas isso cabe... políticos nacionais, isso não cabe a mim. Eu só preciso garantir que, coletivamente, tenhamos o que é necessário para evitar que retiremos os cursos de língua russa. Obrigado. Certo, e logo ao lado dele, na segunda fileira. Eu sou Sam Brasil, do veículo independente russo Medusa. Tenho 2 perguntas sobre a região do Báltico. Os países da OTAN já enfrentam desafios hoje na região do Báltico, com ataques de sabotagem regulares e a frota sombra da Rússia, entre outras coisas. Então, primeira pergunta. A OTAN está preparada para um possível ataque russo de grande escala na região do Báltico? Bem, antes de tudo, estamos sempre preparados para qualquer eventualidade.
E Vladimir Vladimirovich Putin deve saber que, se ele tentar, nossa reação será devastadora, e ele sabe disso. O que precisamos garantir é que não seja apenas devastador hoje, mas que continue sendo devastador e muito eficaz daqui a 3, 5, 7 anos. E é por isso que precisamos investir mais. Quando se trata da região do Báltico, mas isso também é verdade para o Mar Negro e para outras áreas da OTAN, existe a ameaça constante de ataques à nossa infraestrutura submarina crítica. É por isso que estabelecemos no MARCOM o Comando Marítimo no Reino Unido, o centro especializado quando se trata da nossa infraestrutura submarina crítica. É por isso que o Baltic Sentry, que é uma atividade lançada sob os auspícios do General Cal Foley, nosso comandante supremo aliado, começou em 5 de janeiro deste ano, em reação ao que aconteceu com os cabos submarinos entre a Estônia e a Finlândia. Portanto, estamos reagindo. Estamos garantindo que mantemos a região do Báltico segura, assim como todos os outros mares e o espaço aéreo do território da OTAN, com um foco especial também em nossa infraestrutura crítica submarina. Ia ser sobre a disposição da OTAN em proteger, por exemplo, uma pequena cidade báltica como Narva, mas você meio que já abordou isso. Mas eu quero perguntar sobre os recursos. Os recursos realmente existem? A infraestrutura está lá? Posso assegurar que defenderemos cada centímetro do território da OTAN. O artigo 5, que diz que um ataque a um é um ataque a todos, é inabalável, e se alguém, seja Putin ou qualquer outra pessoa, pensar que isso não existe, está enganado, porque existe, e eles vão enfrentar as consequências se tentarem qualquer coisa. Certo. Na quarta fileira, o cavalheiro que está usando óculos. Bom dia, excelentíssimo secretário-geral. Bom dia. Gurian, da NTV Turquia. Tenho 2 perguntas, mas vou fazer uma de cada vez. Entendi o recado? Sim, você já sabe como funciona. Exatamente. Então, seria errado enquadrar a discussão em o Raya, em LA, sobre por um lado, envolver os países europeus, em aumentar seus gastos com defesa para 5% e se comprometer com o artigo 3 versus um compromisso claro e contínuo também dos IPAEUA de que eles são fiéis ao artigo 5 da OTAN. Só sobre esse assunto, porque isso é levantado muitas vezes, eu também respondi a essa pergunta na última segunda-feira em Vilnius e estou muito feliz que você tenha feito a pergunta novamente. Os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a OTAN, completamente comprometidos com o artigo 5, não apenas por razões históricas, para não repetir o erro após a Primeira Guerra Mundial, quando se retiraram do continente europeu, mas também por uma razão prática, porque para defender o território dos ICROS-EUA, eles precisam de um Atlântico seguro, um Ártico seguro e uma Europa segura. E eu disse aos meus colegas europeus aqui, quando me fizeram a mesma pergunta, Mark, os SIGWA ainda estão completamente comprometidos com a OTAN? Eu disse, vocês talvez queiram ligar a televisão de vez em quando e ouvir o presidente Trump quando ele se encontra com o presidente da França, quando ele se encontra com o primeiro-ministro do Reino Unido, quando ele se encontra com o primeiro-ministro da Itália. Tive a honra de visitar o presidente americano em março, e em todos esses casos, e em muitas outras ocasiões, eles deixaram totalmente claro o seu compromisso com o artigo 5, o seu compromisso com a OTAN, etc. Então, talvez devêssemos parar de pedir aos MENEA para fazerem isso, e agora vamos pedir, pelo próximo semestre, que os holandeses ou os estonianos se comprometam com o artigo 5 da OTAN, e então, no primeiro semestre do ano que vem, passaremos para a Espanha e França, e faremos isso parte por parte da OTAN, porque não é justo ficar pedindo o tempo todo, e eu não estou discutindo com você, mas sim, através de você, com alguns dos meus colegas europeus, de ficar questionando-os constantemente. No entanto, isso vem acompanhado de uma expectativa, e a expectativa é que, do lado europeu da OTAN e do lado canadense da OTAN, se acharmos que podemos nos manter seguros mantendo apenas os 2%, esqueça. Sim, nos próximos 3 a 5 anos, mas depois estaremos em grande dificuldade e os chineses EUA, com razão, esperam que gastemos muito mais para nos defendermos com a ajuda deles, mas também para igualar, o que é justo, o que os EUA estão gastando em defesa. E a segunda pergunta é em relação à prontidão para o combate. É um tema que você também levantou no B9 e acho que é o tema de hoje. Mas há recursos e vontade política suficientes dentro da aliança para, nessa questão específica, levando em conta que 1 bilhão de cidadãos adotaram o lema do Feyenoord. Não queremos palavras, queremos ações?
Sim, exatamente. E é exatamente isso que temos. A OTAN é a aliança de defesa mais poderosa da história do mundo. É ainda mais poderosa do que o Império Romano e mais poderosa do que o Império de Napoleão. Somos a aliança de defesa mais poderosa do mundo, da história mundial. Mas uma aliança de defesa precisa de manutenção e de investimento. E é exatamente por isso que na OTAN nós temos isso. Todo o sistema, o processo de planejamento de defesa da OTAN, agora levando a um acordo sobre as metas de capacidade. E isso significa que teremos exatamente, clareza total sobre onde estamos e onde deveríamos estar se quisermos ser capazes de nos defender. Não apenas hoje, mas também em 3, 5, 7 anos. Bem, eu e todos os meus colegas queremos defender isso, porque queremos continuar livres, valorizamos nosso modo de vida e não queremos nenhum tipo de domínio russo sobre o território da OTAN. Certo, logo à frente dele, Reuters. Andrew Gray, da Reuters. Secretário-geral, o senhor disse que a Ucrânia está convidada para a cúpula em Haia. Quando o senhor diz Ucrânia, está se referindo especificamente ao presidente Zelensky e ele está convidado para a própria cúpula? Haveria um Conselho OTAN-Ucrânia ou apenas o jantar? E se for esse o caso, isso não seria um rebaixamento diplomático em relação às cúpulas anteriores? Como eu disse ao seu colega, vamos publicar o programa no momento oportuno. Certo, vindo para cá, quarta fileira, a mulher com o casaco pêssego. Obrigada, Bina Chung, da agência de notícias sul-coreana Yonhap. O recém-eleito presidente da Coreia do Sul tomou posse hoje, então qual seria a sua mensagem para ele? Nesse sentido, você está agora em posição de anunciar oficialmente o convite dos países do IP4 para a cúpula de Haia? Obrigado. Bem, novamente sobre o programa, nós vamos publicar isso no momento oportuno, mas, é claro, existe uma tradição de participação do IP4 nas reuniões da OTAN. E, pessoalmente, estou muito ansioso para trabalhar com o novo presidente coreano e desejo a ele sorte e sucesso em seus importantes esforços. Não é um trabalho fácil. Então, estou aqui para ajudar, apoiar e construir esse relacionamento e realmente estou ansioso para fazer isso e desejo a ele todo o sucesso. A mulher aqui na frente. Oi, obrigada, Ksenia. Polonês, alemão, ucraniano e russo. Tenho uma pergunta sobre a Operação Teia de Aranha realizada pelas Forças Armadas Ucranianas na Rússia. Então, são algumas perguntas, então talvez sim, já sabemos como funciona. O ataque mudou a percepção do que os exércitos da Ucrânia e da Rússia são capazes de fazer. E isso mudou o equilíbrio de poder de uma forma que possa realmente afetar as negociações. Esteja na melhor posição possível nas negociações de paz. Queremos trazer este conflito a um fim duradouro. Bem, eu preciso fazer essa pergunta porque Claro. minha redação está esperando. Não posso deixar você ir sem fazer uma pergunta. Sim, mas você disse que não quer entrar em detalhes. Mesmo assim, tenho que fazer isso. A Ucrânia estava usando inteligência dos aliados da OTAN para aquela operação Pavutino Spiderweb. Estava mirando nessas capacidades. Tudo bem. E última pergunta para o cavalheiro logo atrás dela. Obrigado. Gizaidonkov, Orgulho Europeu da Ucrânia. Eu gostaria de perguntar sobre a sua visão e a visão dos aliados sobre a distribuição desses, digamos, 5% ou o que vocês finalmente definirem. A Ucrânia está recebendo apoio. As Forças Armadas Ucranianas estão recebendo apoio da aliança. Você vê que esse apoio pode ser considerado como parte dos gastos de segurança direta? Ou poderia ser apenas um tipo de despesa relacionada à defesa, ou pode ser ambos, ou isso ainda está em discussão. E, de qualquer forma, a Ucrânia seria considerada como participante desse alto investimento que pode chegar até 5%. Obrigado. Bem. Então, vamos garantir que vamos elaborar o novo plano de investimentos, de forma que isso não impacte a maneira como nossos aliados estão trabalhando com a Ucrânia, para garantir que vocês tenham o que precisam para continuar na luta. Tudo bem. Muito obrigado a todos. Nos vemos aqui de novo amanhã. Obrigado. Até amanhã.